Salmos 127, versículo 2. Diz o seguinte: os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançam os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estão repousando. Amém? Pode se sentar. Esse trecho fala em repouso, né? Algumas outras Bíblias têm dormem, né? Acho que a maioria das pessoas aqui tem versões que dizem enquanto dormem. Alguém mais? Alguém tem essa tradução que diz dormem? O meu diz, o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão repousando. E repouso, dormir, né? Algumas dessas palavras dizem respeito a descanso. A descansar em Deus, né? Quando a gente lê esse trecho, muitas vezes a gente é levado a achar que tipo, eu não vou fazer nada e tudo vai cair do céu. Deus diz, as pessoas correm atrás de tantas coisas, mas aos amados do Senhor Ele dá enquanto dormem. Mas nesses últimos tempos, né, eu vivi coisas e Deus me fez entender esse trecho da palavra do Senhor no sentido de descansar em Deus. Amém? As pessoas correm arduamente, é o que diz esse trecho, atrás de tantas coisas. Elas são obstinadas para conseguirem o que elas querem. Mas tem bênçãos dos céus, tem coisas sobrenaturais de Deus que só recebe aquele que descansa em Deus. É descansando no Senhor que nós alcançamos essas coisas. E não é fazendo como o mundo, correndo obstinadamente, desenfreadamente atrás de todas as coisas que nós conseguimos. Porque nós temos um Deus que trabalha por nós, amém? Descansar em Deus é isso, é entender que nós não podemos assumir o controle da nossa vida. O mundo, as pessoas acham assim, né? Se eu trabalhar duro, se eu me esforçar muito, eu vou conseguir isso. Vem um problema, se eu trabalhar mais, se eu não dormir, se eu virar o dia inteiro fazendo isso, fazendo aquilo, eu vou conseguir. Porque eu sou obstinada, eu sou determinada, e eu vou lá e eu chego lá e se desgasta exageradamente para conseguir. Mas o que a Bíblia diz é que nós temos um Deus que trabalha por nós. Não que não precisemos nos esforçar, mas quando a adversidade vem, quando a dificuldade vem, nós não podemos olhar para nós e encontrar em nós e tentar achar em nós a solução para isso. Nós não podemos olhar para nós e achar que nós temos o controle da situação como o mundo acha, né? Quem não confia em Deus, eu vou resolver. Eu tenho o controle da situação e de um jeito ou de outro eu vou dar um jeito. E quantas pessoas ficam, né, doentes, se desgastam tanto e não veem êxito no que fazem, porque não tem um Deus a quem confiar. E acham que vão dar um jeito com as suas próprias forças, com o seu jeito, e acabam se desgastando tanto e não logram êxito. Alguns sim, outros não. Alguns sim, mas com um desgaste físico, mental, espiritual tão grande que não tem Deus, que não tem um ajudador, que não tem o Deus Todo-Poderoso em quem confiar, que se desgastam buscando essas coisas. E a Bíblia diz que nós sim, né? Quem busca ao Senhor, quem é filho de Deus, tem sim um Deus em quem confiar, que trabalha enquanto a gente dorme. Ele trabalha por nós enquanto a gente descansa nele. Descansar não é falta de fazer as coisas. Por exemplo, você quer passar num concurso e você diz, eu não vou estudar, eu vou dormir, vou descansar em Deus. Você acha que é assim? Deus vai lhe abençoar e você vai passar no concurso? Não vai. Deus poderia fazer, Deus pode, mas não é assim que Deus faz, né? Nós temos que fazer, mas sem obstinação no nosso coração. Sem achar que somos nós que fazemos. É nós que iremos realizar. E vamos fazer acontecer. Não se cobre a esse ponto de achar que você tem o controle da sua vida. E você pode fazer as coisas acontecer. E tudo depende somente de você. Eu quero nessa noite
da introdução dessa mensagem, que se chama descanso. Amém? Descansar é saber que existe alguém muito maior que você. Existe alguém por trás de você muito mais poderoso do que você possa imaginar, que lhe respalda, que lhe abençoa. É Ele quem age quando suas forças acabam. Quando você vai no seu limite, quando você sabe que você precisa, meu Deus, eu precisaria estar me esforçando mais, e agora o que eu vou fazer? Eu não aguento mais, mas eu tenho que me esforçar mais, e eu tenho que dar um jeito. Não. Coloque diante do seu Deus, descanse nele, e Ele certamente agirá, amém? Vamos abrir em Daniel 6:10, diz assim, a palavra do Senhor. Vamos compreender esse contexto de descanso, amém? É uma palavra que tem estado no meu coração há muitos dias. E quando Josi pregou ontem, muita coisa que eu estou falando sobre Deus ter o controle, ela também pregou a respeito disso. E eu entendi que é o Espírito que quer falar à igreja. Amém? Tem coisas que a gente passa na nossa vida que eu tenho plena convicção de que Deus usa depois para que a gente possa edificar outras vidas. Enquanto a gente vive, a gente aprende com Deus. E a gente entra em lugares em Deus, a gente vive coisas em Deus que Deus permite para que a gente possa abençoar outras pessoas. Amém? Amém. Daniel, capítulo 6. Eu vou contar só um pouquinho aqui do início da história para a gente não ler o trecho todo. Daniel foi separado ali entre os sátrapas, que eram governadores, né? E ele se destacou dentre todos, né? E o rei ali, Dario, queria eleger ele o governador geral sobre todos os outros governadores. E isso não foi bem aceito pelos outros, e eles arrumaram um jeito de encontrar algum erro em Daniel para dizer que ele não servia para essa função. E tentaram achar tudo quanto era coisa errada que ele pudesse estar fazendo, e descobriram que não poderiam encontrar, não encontraram, e disseram: nós só vamos encontrar um erro em Daniel se a gente mexer com a lei de Deus, porque ele é muito obediente a Deus, então é a única forma. E eles viram que Daniel sempre orava, 3 vezes por dia Daniel orava. E eles fizeram com que o rei Dario colocasse um decreto em que, se alguma pessoa fizesse oração a qualquer deus, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. A maioria conhece a história da cova dos leões de Daniel, né? E aqui a Bíblia diz que quando Daniel soube, vamos ler a partir do versículo 10. Quando Daniel soube, assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando a ajuda de Deus. Então Daniel, quando soube do decreto, ele foi fazer o quê? Orar. E ele foi dar graças a Deus. E ele foi suplicar a ajuda de Deus. E depois disso, foram lá onde estava o rei e disseram ao rei que Daniel estava orando e descumpriu o decreto e ele deveria ser jogado na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia aqui não diz que Daniel passou a noite inteira orando dentro da cova dos leões, né? Não diz. Não diz que Daniel se desesperou quando ia ser jogado na cova dos leões. Não diz. Mas a Bíblia diz algo muito especial. Diz versículo 19, vai dizer que o rei Dario foi lá e chamou a Daniel, triste, né? Achando que Daniel poderia não estar vivo. Aí no versículo 22. Versículo 21. Então ouviu-se a voz de Daniel que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois Elá, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade.
E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. E aqui entrando no contexto de descanso, quando Daniel soube do decreto do rei, o que Daniel fez? Foi orar, dar graças a Deus e suplicar a ajuda de Deus. E quando Daniel estava lá na cova dos leões, ele confiava que Deus escutou a sua oração. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos orar crendo que há um Deus nos céus que ouve a nossa oração. Muitas vezes eu fiquei me perguntando, Deus, por que às vezes nós chegamos diante de Ti e a nossa oração é assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, Deus. O Senhor está vendo isso, aquilo outro que me está acontecendo. Será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando, Deus? Me ajuda, Senhor. E no outro dia a gente vai de novo: Senhor, acaso o Senhor não vê? Nada mudou, continua do mesmo jeito. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Eu estou desesperado, me ajuda, Senhor. Faz isso por mim, faz aquilo outro com a minha família. Faz isso aqui, faz aquilo outro. E muitas vezes, né? Eu creio que a gente não está olhando para o nosso Deus e reconhecendo a grandeza dEle. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes a gente ora ansiosamente diante de Deus, como se Deus não nos ouvisse, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não soubesse o que nós estamos passando. Enquanto Daniel orou, confiou, entrou na cova dos leões confiando, amém? Porque ele sabia que o Deus que ele orava era poderoso para o guardar, amém? Então nós não devemos apresentar nossas orações ansiosas a Deus. Como se Ele não nos ouvisse, mas colocar diante dEle, sabendo que Ele nos ouve. Quando nós oramos a Deus, nós precisamos olhar para o nosso Deus, saber que nós o conhecemos e saber que os ouvidos do Senhor estão abertos para o nosso clamor, como diz a palavra. E se nós oramos crendo que o Senhor vai fazer, nós precisamos confiar e descansar. E nós só descansamos quando nós confiamos que nós oramos, o Senhor recebe a nossa oração e Ele vai responder, amém? E eu me questionava, Deus, por que muitas vezes nós fazemos essas orações e nós ficamos, Senhor, isso e aquilo outro, porque o Senhor não fez ainda? Deus, o Senhor não está vendo. Deus, eu preciso, é urgente. Eu preciso que o Senhor faça isso desse jeito. Eu preciso pagar uma conta amanhã e eu preciso do dinheiro amanhã, Senhor. Eu estou endividado, eu estou precisando disso, eu estou com enfermidade, me cura agora, Senhor. E nós colocamos essas coisas diante de Deus de uma forma que parece que nós estamos exigindo, Deus, faça do meu jeito, ao meu tempo, na hora e do jeito que eu quero que o Senhor faça. Sendo que quando a gente olha para essa situação, nós vemos que nós queremos assumir o controle. As nossas preocupações, sabe por que elas vêm? Porque a gente acha que a gente tem controle sobre tudo, até a gente descobrir que não tem. Amém? Quando Jairo foi ali buscar ajuda para sua filha, ele sabia que Jesus era a solução. Mas no meio do caminho vem alguém e diz, ei, não precisa mais, sua filha já morreu. Já imaginou a solução que ele estava buscando? Agora piorou mais ainda. Ele pensou, agora eu vou com a solução, Jesus cura. E vê alguém e diz, não, ela já morreu. E Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente. Então quando se acabam as nossas possibilidades, quando a gente não vê mais saída, aí é onde Deus age, Ele tem o controle de tudo, amém? Então Ele nunca perde o controle, mas nós precisamos deixar que Ele tenha o controle. Nós não podemos querer assumir o controle até nas nossas orações. Quando a gente vai com oração para Deus, muitas vezes a gente vai querendo dizer a Deus o jeito que Ele tem que fazer, quando Ele vai fazer, como Ele vai fazer. Não é verdade? Não é desse jeito. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas a gente quebra a cara muitas vezes, porque a gente vê que Deus é soberano. E eu ficava pensando, né?
meditando hoje nessa palavra e pensando por que muitas vezes nós fazemos essa oração de uma forma tão ansiosa, como se Deus não ouvisse, como se Deus não fosse responder. Porque nós, muitas vezes, queremos deixar de lado a soberania de Deus. É como se a gente quisesse: Deus, eu quero que o Senhor faça, mas faça desse jeito. Deus, faça do jeito que eu estou pedindo. E muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente conhece a Deus e sabe que Deus não é assim. No fundo a gente sabe que a gente vai pedir, Deus faça, mas se aquela não for a vontade de Deus, Ele não vai fazer do jeito que a gente está pedindo, não é assim? E eu acredito que esse é um motivo que leva a gente a ficar ansioso e ir lá de novo. Deus, por favor, faça. Deus, eu preciso. Deus, é agora, eu preciso para amanhã. É urgente, eu preciso disso hoje, eu preciso daquele jeito. E a gente vai assim com Deus, porque no fundo a gente sabe que Ele é soberano e Ele vai fazer da forma dEle e da maneira dEle. Jesus, quando orava no Getsemane, Ele orava. A Bíblia diz que Ele dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como Tu. E Ele ia de novo e orava: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como Tu queres. Jesus conhecia o Pai e Ele sabia a vontade do Pai. Aquilo estava fazendo Ele sofrer, mas Ele sabia que a vontade do Pai era soberana. E o que era que Ele fazia? O que é que Ele fez no fim? Se entregou e foi lá viver o que Deus tinha preparado para Ele viver. E muitas vezes nós precisamos fazer isso diante de Deus. A gente ora, coloca diante dEle. E por mais que isso doa, por mais que seja difícil para a gente orar: Senhor, eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor fará. Amém? Vocês estão entendendo? Senhor, eu preciso. O Senhor sabe que eu preciso. Eu apresento diante de Ti. Não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor fará. E quando você encontra esse lugar de descanso em Deus, é um lugar onde você entrega ao Senhor. É algo que se fala tanto, né? Aqui no nosso meio, descansar, entregar a Deus, mas como muitas vezes é difícil, a gente volta lá para o mesmo lugar, sofrendo diante de Deus com as mesmas coisas, como se Deus não estivesse resolvendo, mas Ele está. Só não está sendo do jeito que você quer, nem na hora, nem da maneira que você quer que Ele faça, mas Ele está, querido. Ele não está olhando para você e tampando os olhos para não te ver. Ele não está tampando os ouvidos para não ouvir a sua oração. Ele te ouve, Ele te vê. Amém? E Ele está ouvindo a sua oração. Então, descansar em Deus é isso. É entregar diante do Senhor, orar. Descansar em Deus, dizer: Senhor, eu estou orando. Eu sei que o Senhor me ouve. E eu não sei de que forma, mas eu tenho uma convicção: o Senhor fará. A sua maneira, o Senhor fará. Foi isso que Jesus fez. E quando Jesus foi lá traído, que estava sendo entregue, eu acredito que a maioria já leu esse trecho da palavra, que os soldados chegam e um dos discípulos ali arranca um pedaço da orelha de um, né? E Jesus diz: ei, não precisa fazer isso. Acaso você não sabe que se eu orasse e eu pedisse, o meu Pai enviaria uma legião de anjos e viria aqui e me salvaria? Não faça isso. Eu não preciso que vocês façam isso, porque é necessário que a vontade do Pai se faça. Ele conhecia tão bem a vontade de Deus que ele sabia até pelo que orar, pelo que pedir, pelo que não pedir, né? E muitas vezes nós precisamos disso. Nós precisamos estar em mais comunhão com Deus, aprender a estar sensíveis à voz do Senhor e descansar. Eu quero contar um testemunho para vocês de algo no meio dessa mensagem. Eu passei por uma dificuldade ultimamente. E diante dessa dificuldade, Deus me fez entender isso. E eu ia diante de Deus e eu orava. E eu chorava: Senhor, e agora? Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que resolver isso. E eu digo isso de propriedade, porque eu fiz essa oração muitas vezes. E um dia, Deus me fez entender que eu precisava descansar. Eu precisava deixar o controle com Ele. Eu precisava perder o controle da situação e dizer assim: Senhor, toma aqui, toma o controle. Eu não dependo de mim mesmo, eu tenho um Deus que trabalha por mim.
Acaso você se esquece que você tem um Deus que trabalha enquanto você dorme? Pare de se cobrar tanto, achando que sua vida depende totalmente dos seus esforços. Você não é bastardo, você tem um pai que cuida de você. E todo dia eu ia dormir pensando, o que é que eu vou fazer? Amanhã eu tenho que inventar uma coisa nova. No outro dia eu tenho que inventar algo novo. E isso me desgastava. E o que eu vou fazer? Eu tenho que ter mais iniciativa, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer. E como eu vou fazer? De que maneira eu vou resolver? E isso me maltratava demais. E eu ficava ansiosa. E eu orava, mas apresentava a oração desse jeito para Deus. E um dia eu decidi fazer como Daniel. Eu ouvi uma mensagem que dizia isso. Daniel orou e não ficou brigando com os leões. Ele orou, foi colocado na cova dos leões e Deus tampou a boca dos leões. Amém? Então, eu orei a Deus e minha oração foi assim. Eu orei, supliquei a ajuda do meu Deus e descansei. Eu orei, apresentei tudo diante de Deus que eu precisava fazer, que eu achava que eu tinha que fazer. E tudo que eu precisava resolver. E eu orei e coloquei diante de Deus. E a partir desse dia eu descansei. E minha oração é assim. Tem sido assim. Deus, o Senhor, sabe que eu preciso. Eu não sei de que forma, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E eu orei, apresentei tudo aquilo diante de Deus e descansei. Meu marido está aqui, ele sabe, ele perguntava, Luísa, como você vai resolver isso? E minha resposta sempre é essa, eu não sei, só sei que Deus vai fazer. E eu consegui entrar em um lugar de descanso em Deus. Fiquei fanha, mas tudo bem. E eu consegui entrar nesse lugar de descanso em Deus. E eu quero que vocês compreendam esse lugar, que eu quero transmitir isso para vocês de algo que eu vivi em Deus e que essa mensagem está no meu coração. Que quando você realmente decide descansar, você tem uma convicção de fé dentro de você, que você não sabe de onde vem, que vem de Deus, que você sabe que Ele vai fazer. E quando alguém te perguntar, como você vai resolver isso? Você vai responder, não sei, só sei que Deus vai fazer. Amém? E essa é a nossa convicção. Eu não sei como, mas eu sei que Deus irá fazer. E os dias se passaram e do nada eu recebi uma ligação. E essa ligação era uma pessoa me oferecendo algo que resolveria os meus problemas. Uma pessoa de onde eu nem imaginei, num dia que eu nem esperava. E quando eu desliguei aquele telefone, eu sabia dizer, Senhor, verdadeiramente o Senhor é bom. E quando eu olho para tantas situações que me vêm, no meio dessa situação, um dia dele foi jogar bola, chegou em casa com o joelho todo estourado, do nada, e chegou em casa mancando e só dizia, minha filha, estraguei o joelho, glória a Deus. E ele andava mal um pouquinho e dizia, glória a Deus, graças a Deus. E eu dizia, muito bem, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E a gente só dava graças a Deus no meio de tudo isso. E mal sabia a gente que seriam quase 3 meses, 2 meses e meio nessa situação, né? Mas diante disso, eu observei totalmente Deus me dizendo, você acha que você tem o controle, mas você não tem. Então não adianta a gente se preocupar demasiadamente, porque em um segundo, tudo muda. E para onde você vai? A situação que parecia estar toda ali, nas suas mãos. Eu tenho controle. Minha vida está aqui, minha vida financeira está organizada. Meu casamento está tudo direitinho, está tudo indo aqui, bem direitinho. Baixa uma coisinha assim, tudo mudar. E se sua esperança, confiança e descanso não estiverem em Deus, sabe como sua vida fica? Arrasada e destruída, porque você percebe, né? Nesse momento que você percebe que você não tem o controle e você precisa deixar Deus controlar tudo, entregar e descansar e confiar que do jeito dele Ele vai fazer, amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 12.
versículos 22. Perdão, irmãos, vamos ler primeiro Mateus 8. Mateus 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Diz assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que coisa linda aqui esse trecho da palavra do Senhor. Os discípulos estavam ali olhando para as ondas, né, bravejantes, dando ali contra aquele barco, e ficaram o quê? Desesperados. Mas Jesus estava ali com eles, e o que Jesus fazia? Dormia. E qual foi a forma que eles foram despertar Jesus? Olha como eles despertaram Jesus. Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Eles foram para Jesus dizendo: vai, Jesus, resolva logo, vai deixar a gente, todo mundo morrer aqui. Aí Jesus disse para eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o mar, e tudo se fez calmo. Jesus não vê as coisas como nós vemos. Ele sabia que ele tem o controle sobre tudo. Imagine você dentro de um mar e as ondas dando contra o barco. Querido, você estando dentro de um barco no meio de um marzão daquele, tem o que você fazer não. Realmente morre mesmo. Não tem o que você fazer, você perde o controle da situação. Podia ajeitar a vela para ver se o barco ficava mais equilibrado, mas eles sabiam ali, certamente a tempestade era tão grande que já deveriam ter feito tudo o que poderiam fazer e nada estava dando resultado. E eles foram lá para Jesus: Jesus, nós todos vamos perecer. E o que é que você está fazendo aí dormindo? Como se dissesse assim: Deus, vem aqui, resolva. Jesus, vem aqui, resolva. Vai todo mundo morrer. E muitas vezes nós nos encontramos assim, né? Deus, está difícil. Eu vou morrer, eu não vou aguentar. E Jesus está lá, Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo? É como se Deus dissesse assim: vocês não sabem quem eu sou. Eu já orei, já coloquei diante do Senhor e continuo ali, ansioso, como se não tivesse solução, como se Deus não estivesse me ouvindo, como se Deus não fosse responder. E é uma ansiedade diante de Deus, é uma ansiedade, e é uma coisa que lhe corrói por dentro, e você não consegue mais viver, porque não vem a solução, não vem a solução. Nós precisamos aprender a fazer o que Jesus fazia aqui. Jesus, no meio da tempestade, ele dormia. E eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando: mas e se tiver faltando alguma coisa? Eu não preciso me esforçar mais para ir atrás? Eu não preciso me esforçar mais para conquistar, para conseguir? Sim, nós precisamos nos esforçar. Mas o que eu quero dizer para vocês nesse momento, nessa mensagem, é: deixe Deus fazer. Faça sem se cobrar, como se tudo dependesse do que você vai fazer. Entregue a Ele, deixe Ele te ajudar, deixe Ele resolver por você, deixe Ele tomar a direção, tomar o controle, deixe Ele fazer o que Jesus fez aqui. Por que vocês estão com medo? Eu estou aqui com vocês. É simples. Jesus disse: acalme-se. Na mesma hora, tudo aconteceu. E eu vi na minha vida Deus dizendo assim, tocando a vida de uma pessoa, e a pessoa dizendo: Luísa, está aqui, o que é que você precisa?
Queridos, isso não acontece todo dia, não. Entendeu? É algo grande, é algo que eu nunca imaginei nem que ninguém poderia me oferecer isso. Entender algo, para mim, impossível que alguém fizesse. Mas tudo que eu tentava fazer não dava certo. Eu tentava, não dava. Eu tentava, não dava. Eu tentava, não dava. E não dava de novo, e não dava de novo. E eu, Deus, por quê? E tentava e não dava. Até o dia que eu decidi descansar. E não continuar fazendo isso que esses discípulos estavam fazendo. Ei, Jesus, vai lá. Você não está vendo o que é que eu vou fazer aqui? O que é que nós vamos fazer agora nesse momento? Entregar a Ele e pedir: Senhor, olha aqui a situação. Nós sabemos que o Senhor é a solução. Resolva, Senhor. Eu sei que o Senhor vai resolver do seu jeito. E Deus, num momento, pode fazer o que Jesus fez, né? Acalme-se. E na hora dele, do jeito dele, se até o vento e o mar lhe obedecem. A Bíblia diz que o coração dos reis são como ribeiros na mão do Senhor. Ele inclina para onde quer. Deus toca o coração de alguém e lhe abençoa de uma hora para outra. Na hora que Ele quer, alguém liga e diz: ei, é de um emprego que você está precisando. Fulano, eu tenho um emprego para lhe oferecer. Você acha que Deus não é poderoso para fazer isso, querido? Deus é. Deus é poderoso para você ter uma necessidade de tocar na vida de alguém e lhe ofertar uma coisa que você está precisando. Mas você olha para você mesmo e pensa só: o que eu posso fazer, de que maneira eu posso resolver, e começa a ficar ansioso com essas coisas, como se Deus não pudesse lhe ajudar. Você ora, eu oro, mas na verdade eu não creio que Deus está agindo. Amém? Vamos lá ler Mateus 6:27, o que diz a palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia diz sobre preocupação. Diz o seguinte, versículo 27. Qual de vós, Mateus 6:27, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Esse versículo da palavra do Senhor é um versículo muito forte. Se a gente ficar doente e a gente começar a se preocupar e se maltratar: Senhor, será que eu vou morrer? Senhor, e os meus filhos? Quem vai cuidar dos meus filhos? Senhor, e a minha casa? Como é que vai ficar? Me diga uma coisa: você consegue acrescentar um dia a mais? Se a gente tiver que morrer daquela enfermidade, você vai viver um dia a mais por causa da preocupação? É isso que a palavra está dizendo. Não adianta preocupar-se. Não adianta você dedicar seu coração às preocupações, deixar que a preocupação tome conta da minha mente e da sua mente e do seu coração. Porque a preocupação não vai mudar nada, ela só vai piorar a situação. Se aquele tempo de espera em Deus... Eu ouvi uma frase esses dias de uma mulher que esperava por muitos anos para ser mãe. E essa frase foi muito forte ao meu coração. Ela disse assim: eu decidi não viver esperando, mas esperar vivendo. Isso é uma frase muito forte. Você decide esperar o que Deus vai fazer por você, viver esperando, se desgastando a cada dia, sofrendo com algo que não acontece, com algo que não chega, com algo que você precisa resolver. Ou você decide esperar vivendo. É esperar confiando no seu Deus. É esperar vivendo as outras coisas que Deus tem para você. A Bíblia diz que aos amados Ele dá enquanto dormem. Aos amados Ele dá enquanto eles descansam no Senhor. Porque se a minha mente e o meu coração estiver nas minhas frustrações, no que eu não consigo resolver, no que eu não consigo fazer, no que foge das minhas limitações, eu vou viver cansado, angustiado, sofrendo até aquele chegar. Mas se eu decidir confiar em Deus, não me preocupar exageradamente com essas coisas, realmente eu vou descansar em Deus e vou viver esse tempo de espera, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Mateus 6, versículo 34. Versículo 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Estão entendendo? Deus está dizendo assim: meu filho, descanse. Para que se preocupar tanto com as coisas dessa vida? Para que se maltratar todo dia com essa ansiedade, com esse medo, com essa insegurança? Viva a cada dia. Descanse em mim, porque eu estou cuidando de tudo. É isso que Deus está dizendo. Apresente a sua oração a Deus. Olha o que diz Filipenses 4:6. Vamos ler juntos. São trechos muito poderosos da palavra do Senhor para não deixar a gente preocupado nem ansioso, irmão. É olhar para a palavra de Deus, se encher de confiança e esperança de que Deus verdadeiramente cuida de nós. Amém? Filipenses 4:6. Diz assim. Filipenses 4:6, tá certo. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Né? No lugar de preocupação tem que ter o quê? Oração. Tem que ter súplica, quebrantamento, ação de graças a Deus. Então não vamos nos preocupar exageradamente, nem querer assumir o controle. Vamos entregar o controle ao Senhor, apresentar a nossa oração a Deus e crer que o Senhor cuidará de tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, é o que a Bíblia diz, mas antes sejam conhecidas de Deus a sua petição. Vamos terminar aqui essa mensagem lendo Lucas 12. Lucas 12, a partir do versículo 22. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não possuem armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração de sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada no fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procureis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. Não empenhais o vosso coração nessas preocupações, porque o mundo pagão é que peleja por essas coisas. Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Não temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o reino. Amém? Nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Não ande extremamente ansioso e preocupado por nada neste mundo. Entregue a sua oração a Deus e creia que Ele te ouve. Amém?